Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo episódio de Talk Time aqui no canal. O meu nome é Joana e hoje vamos falar sobre relações tóxicas. Se és novo aqui no canal e ainda não conheces esta série, eu vou explicar assim muito rapidamente, porque este também é assim o segundo episódio, por isso é possível que vocês ainda não tenham visto o episódio anterior. A série Talk Time é uma série em que basicamente a cada episódio existe um tema diferente e o principal objetivo é debatermos opiniões, experiências sobre esse tema escolhido. No primeiro episódio nós falámos sobre autoestima, foi um tema escolhido por vocês, e o tema de hoje, que são relações tóxicas, também foi um tema escolhido por vocês. Eu deixei-vos no Instagram uma story onde vocês podiam então partilhar comigo as vossas experiências, opiniões sobre este tema numa caixinha de texto e mais uma vez não me desiludiram nada, né malta? Tinha aqui imensa coisa para partilhar neste vídeo e por isso quero agradecer desde já a todos vocês que participaram para que este vídeo fosse possível, não é? Portanto, estou muito entusiasmada, acho que é um tema muito importante e portanto, bora lá passar a este vídeo. Mas antes de começarmos com este vídeo, malta, não se esqueçam desde já, claro, de subscrever ao canal se nós por aqui, deixarem o vosso grande gosto se gostam deste tipo de conteúdo e por fim, claro, de ativarem também as notificações e de me seguirem pelo Instagram para que possam também participar neste tipo de vídeos. Antes de mais, eu quero deixar bem claro que quando eu me refiro a relação tóxica, eu refiro-me a uma relação que tanto pode ser amorosa como pode ser uma relação de amizade, até mesmo relações familiares, que por vezes também é possível existirem relações tóxicas familiares. Eu estou a dizer isto para que vocês desse lado também percebam que uma relação tóxica pode ter várias formas, ok? Que se pode desenvolver também de formas diferentes e, portanto, uma relação tóxica não é exatamente a mesma coisa que uma relação abusiva, apesar de eu ser da opinião, de ter a opinião pessoal de que uma relação tóxica, se desenvolver muito, pode realmente dar numa relação abusiva. No entanto, são coisas um bocado diferentes, mas é possível que ao longo deste vídeo abordemos também um bocado uma relação abusiva, porque eu já li algumas das vossas coisas, houve pessoas que partilharam aqui coisas que já remetem um bocadinho mais para esse lado, portanto acho importante dizer isso, está bem? Seja como for, antes então de ler o que vocês têm a dizer, vamos aqui à internet e vou dar-vos assim a definição de relação tóxica. Está aqui uma página que se chama WeMystic e então basicamente eles têm aqui alguns pontos do que é uma relação tóxica. A primeira que eles dizem é agressão passiva, ciúme e jogo de culpa, crítica e desprezo, argumentar mas sem comunicar, energia negativa, evitar um ao outro, você não é você mesmo, isto está em brasileiro, ok? Sentindo que não faz sentido, só você pensa em fazer ele ou ela feliz, você não consegue fazer nada direito, crescimento e mudança são vistos como negativos, relembrar o começo em vez de olhar para o futuro e por fim, você não está mais feliz. Portanto, estes são alguns dos pontos que fazem parte do que é uma relação tóxica, apesar de eu achar que há aqui alguns pontos que estão mais direcionados para uma relação amorosa, mas pronto. Eu acho que no geral, para mim, o que é uma relação tóxica é muito simples. Para mim, uma relação tóxica é no fundo aquela relação que nós temos com uma pessoa, como eu já disse, podem ser amigos, namorados, seja o que for, familiares, em que nós não nos sentimos felizes nesse relacionamento, nós sentimos que sentimos abaixo da outra pessoa. Isto para mim é uma relação tóxica, é nós sentirmos abaixo da outra pessoa, sentirmos que se nós não nos esforçarmos por essa pessoa, a outra pessoa não se vai esforçar por nós. E eu acho que também há uma coisa que está agarrada um bocado à relação tóxica, que é o facto de que uma das pessoas, portanto normalmente aquela pessoa que nós dizemos que sofre com essa relação tóxica, não é? Por norma é uma pessoa que tem muita dificuldade em sair dessa relação, acredita sempre que a outra pessoa vai mudar e portanto acaba-se por se tornar um bocado um círculo vicioso. E esta é assim a minha opinião inicial, está bem? Mas agora vou então começar por ler as vossas experiências e agora vamos então aprofundar um bocadinho melhor o que são as relações tóxicas, também trocando aqui ideias convosco. A primeira mensagem então que eu tenho aqui diz: toda a gente já passou ou vai passar por alguma. O pior é que sabemos que estamos numa dessas relações, mas como gostamos demasiado da pessoa, não a conseguimos deixar. Na minha opinião, temos de colocar o nosso amor próprio como prioridade. Eu concordo muito com esta afirmação. Existem muitas situações em que pessoas
vezes estão numa relação tóxica mas não têm conhecimento, e isso vai ser um ponto interessante para tocar mais à frente, porque a verdade é que também existe às vezes situações em que nós próprios somos a pessoa tóxica e não sabemos. Também pode acontecer, mas mais à frente já aprofundo essa questão melhor. Seja como for, como esta pessoa está a dizer, de facto é muito complicado sair de uma relação tóxica porque gostamos muito da pessoa e então vai sempre existir quase como um resto de esperança de que a pessoa vai mudar, e no fundo estamos a depositar um bocado a nossa confiança nessa pessoa, estamos a depositar a esperança de que alguma coisa vai mudar na outra pessoa, e isso para mim é um grande erro, e vou explicar-vos o porquê. Eu sinto que neste tipo de situações nós temos de contar connosco, nós temos de fazer as coisas por nós. A partir do momento em que nós estamos à espera que a mudança venha de outra pessoa, nós já nos estamos a arriscar a sofrer, não é? Porque no fundo nós não temos controle da situação. Mas esta é assim a minha opinião, a minha primeira opinião relativamente a esta mensagem, e tal como esta pessoa também diz, temos que colocar o nosso amor próprio como prioridade, e eu concordo muito com isto. Lá está, vai bater um bocado aquilo que eu estava a dizer anteriormente, que é nós temos de contar connosco, temos de saber aquilo que nós no fundo valemos, não é? E que não podemos deixar outra pessoa influenciar-nos de forma negativa. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, não é? Mas é verdade, eu acho que isto é uma primeira reflexão que eu quero que vocês façam, porque acho que isso é muito importante, e mais uma vez eu sinto que a questão da autoestima, do autoconhecimento também está relacionado com este tema. Portanto, no fundo tudo isto tem muito a ver também com o bem-estar e com a forma como nós lidamos com as situações, que pode ser influenciado realmente pela nossa autoestima, porque a partir do momento em que nós sentimos que precisamos daquela pessoa, que não somos nada sem aquela pessoa, logo aí há um sinal de que, ok, se calhar tenho que trabalhar um bocadinho melhor na parte de me conhecer um bocadinho melhor a mim mesma, realmente perceber o que é que eu quero, o que é que eu não quero, e portanto eu acho que isso é muito importante. A próxima mensagem eu acho que está muito engraçada, porque diz: o que eu já aprendi com isto é que as mães têm sempre razão em relação às pessoas à nossa volta. E eu achei imensa piada esta mensagem, porque eu também sinto um bocado isso. A minha mãe é uma pessoa que é muito crítica e tem assim um sexto sentido que, enfim, apanha logo a pessoa, estão a perceber? E então já me aconteceu muitas vezes eu achar que a minha mãe me estava a picar, que era só ridículo, tipo para, mas a verdade é que a maior parte das vezes ela tinha toda a razão. Mas pronto, eu acho que isto é um ponto que é assim um bocado relativo também, não é? Mas retirando um bocado uma conclusão relativamente a esta mensagem, é que eu acho que sem dúvida alguma devemos ter sempre atenção à opinião da nossa mãe, dos nossos pais, das pessoas em quem nós confiamos, porque são pessoas que nos amam mesmo muito, e quando sentem alguma coisa estranha, mesmo que não seja verdade, acho que devemos dar sempre ouvidos, ok? E tirar as nossas próprias conclusões, como é óbvio, a vida é mesmo isso, né? Nós temos que aprender com os nossos erros, mas nunca ignorar por completo quando alguém nos avisa de qualquer coisa. Está aqui uma mensagem que eu acho muito interessante, que diz: ser uma pessoa tóxica está diretamente relacionado com a falta de amor próprio. Não se deve largar uma pessoa tóxica sem antes lhe demonstrar o que é e tentar ajudá-la. É assim, eu aqui concordo e não concordo. Por norma, as pessoas tóxicas são pessoas que têm problemas de insegurança. Eu acho que isso é uma coisa que é verdade, pode não ser sempre verdade, mas geralmente isso é algo que se verifica. No entanto, não devemos largar a pessoa tóxica e devemos ajudá-la. Eu concordo até um certo ponto. Se eu realmente gosto muito dessa pessoa, eu vou fazer o melhor que eu consigo para a tentar ajudar. No entanto, eu só ajudo 3 vezes no máximo. Depois disso, eu já não vou esforçar-me mais para ajudar essa pessoa, porque a realidade dos factos é que nós devemos sim ajudar a pessoa, mas a partir do momento em que essa pessoa mexe diretamente com o nosso bem-estar e não quer mudar, eu aí acho que a melhor solução é realmente largar, como disse na mensagem, essa pessoa. Porque a verdade, e lá está, vai tocando um bocadinho outra vez àquele primeiro ponto que eu falei no início deste vídeo, que é: nós, quando estamos constantemente a tentar ajudar, constantemente a não querer desistir da pessoa, nós estamos a esquecer-nos de uma coisa que é muito importante, que é o facto de estarmos a depositar toda a nossa esperança nas decisões de outra pessoa, que é algo que nós não conseguimos controlar diretamente. Portanto, é como eu digo, esta é a minha opinião, não é? Ninguém tem de concordar, como é óbvio, só peço que respeitem, mas eu sou desta opinião. Acho que, claro que desistir das pessoas à primeira não é
solução. No entanto, quando começa a ser realmente muito complicado lidar com isso, chega a uma altura em que nós temos realmente de nos pôr a nós próprios em primeiro lugar. Ainda falando um bocadinho sobre esta questão, está aqui outra mensagem que diz: na verdade, nós não conseguimos ajudar as pessoas que estão nessas relações, porque no final são as próprias pessoas que tomam a decisão. É um caminho sem volta, infelizmente. Eu concordo com esta afirmação, mas também um bocado baseado na experiência que eu tenho, não é? E posso dizer-vos que tenho algumas amigas que infelizmente já passaram por relações muito complicadas e que eu, enquanto amiga, eu tanto queria ajudar, como a seguir já me sentia cansada de todo o assunto. Eu sei que isto parece um bocado mau de dizer em voz alta, mas é verdade, eu já andava saturada de ouvir constantemente os mesmos problemas, as mesmas coisas. Porquê? Porque eu sentia que eu dava a minha opinião, eu tentava ajudar a pessoa, eu dava os meus conselhos e era quase como se as coisas entrassem por um ouvido e saíssem pelo outro. E isso começa a ser um bocado complicado também para a pessoa que quer ajudar, porque começa a perceber que porque é que eu hei de estar mal disposta com esta situação que não é comigo. Eu estou a tentar ajudar a pessoa porque eu gosto dela, eu preocupo-me com ela, mas a pessoa volta sempre à estaca zero, perdoa, volta a estar com outra pessoa. Portanto, eu concordo muito com esta afirmação, porque é como eu vos digo, eu já passei por isso com amigas minhas. E de facto a verdade é que nós vamos chegar a um ponto em que vamos perceber que só a pessoa é que decide, só a pessoa é que pode realmente mudar a situação. E por isso é que eu li esta mensagem agora, porque de facto acho que tem tudo a ver com o que eu disse anteriormente, no sentido de que só a pessoa que está a passar pela situação é que tem o poder de dizer: chega, acabou, isto para mim não está a funcionar. Por mais que eu como amiga queira ajudar, não sou eu que vou tomar essa decisão pela própria pessoa. Portanto, eu concordo muito com esta afirmação. Agora preparem-se, malta, para ler uma mensagem grande, mas que eu acho que coloca este tema todo numa outra perspectiva e acho muito interessante, portanto, aqui vamos nós. E esta mensagem vem a propósito de uma sondagem que eu fiz no Instagram, que no final deste vídeo vou-vos mostrar o resultado final, mas em que basicamente eu perguntei se achas que é possível transformar uma relação tóxica numa relação saudável. Pronto, e esta pessoa, que por acaso eu até conheço, respondeu assim: depende do interesse e valor. Contudo, tipo, tu não podes dizer que é A ou B, e realmente pode ser tóxica por culpa minha, do outro ou alguém externo. Pode ser culpa mútua ou pode ser influenciada de fora. É a minha ideia, porque também não sou profissional de relacionamentos, mas relacionamentos eu acho que é como um desporto, temos que treinar. E relacionamento é tanto para amigos ou namoros. Relacionar é nato do ser humano, mas saber criar os laços de forma certa é que é necessário treino. Exemplo disso é os namoros que começamos a ter no infantário aos que temos hoje. Nem amor ou paixão sabíamos o que era na altura e tivemos de aprender a sentir, a desfrutar, a compartilhar, etc. Logo, às vezes é nosso, não é amoroso, ou amizades é influência externa. E basicamente foi esta a primeira coisa que a pessoa me disse, e a conversa entretanto continuou, porque como eu já vos disse, é uma pessoa que eu conheço, e então eu vou só ler-vos a parte que ele escreveu, que é para vocês continuarem a perceber o raciocínio desta pessoa. Portanto, o que a pessoa está a dizer é que, mas às vezes nós é que somos o tóxico. Se acordares sempre a dizer que não consegues fazer algo, então não vais conseguir. Se estiveres sempre a focar em pontos negativos da relação, então nunca te vais sentir bem. Era mais isso, o pior relacionamento tóxico que pode haver é o relacionamento com a pessoa mais importante na nossa vida, que somos nós. Portanto, ele aqui está a falar de nós próprios. Imagina que namoras com alguém e está tudo bem, mas na tua perspectiva não está. Às vezes porque estás a intoxicar mentalmente a relação. Aqui também está um ponto interessante que a pessoa está a dizer, que é que as coisas até podem estar a correr bem, mas do meu ponto de vista estão a correr pessimamente mal. E porquê? Porque realmente para mim está a correr mal, para a outra pessoa está ótimo. Logo aqui existe um sinal de que se calhar o problema até pode ser nosso. Portanto, por isso é que eu estou a dizer que isto é interessante, porque realmente está a colocar aqui numa outra perspectiva. Depois até disse, logo tens um vídeo que tens de abordar bué temáticas e tens sempre 3 possíveis culpados: tu, o outro e os outros de fora. Que não deixa de ser verdade, não é? Apesar de eu achar que os outros de fora eu não concordo assim tanto, porque sim, é verdade que as outras pessoas de fora podem realmente influenciar um relacionamento, mas quer dizer, eu acho que
que se ambas as pessoas forem saudáveis e realmente gostam uma da outra, e aqui falo em amizades, falo seja no que for, as coisas correm bem. Pelo menos eu falo por mim, já me aconteceu ter amizades em que a minha mãe me picava imenso e dizia: Joana, não, essa pessoa é péssima, e quer dizer, eu continuava-me a dar com a pessoa e estava tudo super bem entre nós. Portanto, eu acho que aqui é mais uma perspectiva de a outra pessoa e eu. E esta pessoa tocou muito nesse ponto de sermos nós a pessoa tóxica, que pode acontecer perfeitamente. Portanto, considerações finais sobre esta mensagem. Eu pessoalmente concordo com o que a pessoa disse, até porque a verdade é que até pode acontecer sermos nós a pessoa tóxica e não termos conhecimento disso. Eu já vi também que algumas mensagens vossas também vão bater um bocado a esse ponto, que é: e se nós formos a pessoa tóxica e não sabemos disso? Portanto, é possível disso acontecer. A questão aqui é que eu acho que é muito importante fazermos essa reflexão e tentarmos perceber até que ponto é que estamos a influenciar ou não uma relação. E, inclusive, há aqui um ponto em que a pessoa disse: imagina, o relacionamento está todo bem, mas tu é que estás com coisas na cabeça. É assim, a partir do momento em que uma das pessoas não está bem, isso para mim é sinal de que a relação também não está bem, ok? Porque vai-se refletir de uma forma ou de outra, e eu já vi isso a acontecer. Eu acho que isso vai sempre refletir-se de uma forma ou de outra. E é sempre muito difícil lidar com este tipo de situações, mas lá está, eu acho que isto é um tema um bocado complicado exatamente por causa disso, porque imaginem, eu acho que tanto pode acontecer isso, não é? Uma pessoa não se sentir-se bem, ou imaginem que uma pessoa é mais ciumenta, é mais insegura, mas imaginem, se existe realmente comunicação entre as duas pessoas, não é? Eu acho que é possível ver-se essa situação como um momento em que as coisas não estão fáceis, mas que se realmente ambas as partes trabalharem em conjunto nesses pontos menos positivos, eu não considero que seja uma relação tóxica, porque para mim uma relação tóxica é quando realmente uma das partes é demasiado egoísta para ver que a outra pessoa não está bem ou que só se preocupa consigo mesma, faz a outra pessoa ainda sentir-se culpada pelas suas ações. Portanto, enfim, eu acho que existe aqui uma linha muito ténue entre o que é uma relação tóxica e o que é uma relação com problemas, não é? Mas pronto, isto é apenas a minha perspectiva, atenção, eu não estou a dizer que isto é verdade ou que é assim que é, porque eu também não sou nenhuma especialista em relacionamentos, isto é apenas a minha perspectiva sobre o assunto. Depois há aqui outra mensagem que diz: estive numa por quase 5 anos, esforçava-me para que pudesse ser amada, não deve ser assim. E é verdade, eu concordo, não deve ser assim, e lá está, vai um bocado àquilo que eu estava a dizer anteriormente. Eu sinto que eu estou sempre a repetir isto nestes vídeos, o que eu disse anteriormente, mas pronto, é verdade, malta, vocês perceberam, não é? Que é, portanto, o ponto de que existe uma pessoa que é mais egoísta do que a outra. Uma pessoa não se deve realmente esforçar para ser amada, não temos de o fazer. Eu já vi aqui situações, vocês estão-me a contar, de pessoas que o namorado dizia que tinha de se vestir como as outras raparigas, tinha de fazer assim, tinha de fazer assado. Malta, isso está totalmente errado. A partir do momento em que uma pessoa nos faz sentir mal por sermos nós próprios e que nós sentimos que temos de nos esforçar para estar ao nível da outra pessoa, logo aí há alguma coisa que está muito errado. E por isso é que eu digo que existe aqui uma linha ténue, porque uma coisa é quando as duas pessoas em conjunto trabalham para melhorar, porque é óbvio que é assim, se eu tiver uma amiga minha que vem ter comigo e me diz: Joana, eu acho que deves melhorar nestes pontos, és uma pessoa que é muito isto ou é muito aquilo, quer dizer, eu não vou dizer que estou numa relação tóxica, não é? Não vou dizer: ai, eu estou-me a sentir super abaixo desta pessoa, não. Eu ouvi a crítica, é uma crítica construtiva e eu vou tentar trabalhar nisso para melhorar. Isso é uma coisa. Outra coisa é as pessoas mandarem-nos abaixo, fazerem-nos sentir como se nós fôssemos nada. Estão a perceber o que eu queria dizer? E realmente isso é que começa a entrar aqui um bocado no tóxico, e isso é que é realmente muito complicado de se lidar. Temos aqui outra mensagem que diz: vivi bastantes anos numa relação de amizade tóxica e não sabia. Só recentemente é que me apercebi. Era manipulada e sentia que não podia andar com outras pessoas. Não me sentia à vontade para muita coisa, nem para contar nada. Mas mesmo assim era capaz de lhe chamar melhor amiga. Afastei-me de muita gente por causa dela e da sua opinião mal formada, sendo que ela passava o tempo todo a dizer coisas horríveis e inventar coisas sobre mim a outras pessoas. Felizmente consegui perceber e afastei-me. Adoro o teu trabalho, principalmente Soft and Soft, tens uma maneira de explicar incrível. Boa sorte. Obrigada. E falando aqui sobre a mensagem que deixaste, eu também já passei pelo mesmo e já agora fico feliz por teres conseguido sair dessa relação de amizade que tinhas.
Já me aconteceu também ter relações de amizade tóxicas, completamente tóxicas, no sentido em que muitas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isto, se identificam ou não, mas eu tive amizades em que eu sentia que eu dava tudo. Eu dava tudo no sentido de que eu estava sempre a preocupar-me com a pessoa. Se eu tivesse que ir às 4 da manhã ter com a pessoa, eu ia ter com a pessoa, estão a perceber? Tal como também já tive amigas, tenho amigas que já fizeram o mesmo por mim, atenção, mas já aconteceu muitas vezes eu fazer isso e às vezes sentir que não havia um retorno da outra pessoa, no sentido em que, ok, eu agora preciso, eu agora estou mal, estou triste, estou desamparada e não tenho ninguém, não está aqui aquela pessoa que eu ajudei tanto, não está aqui para me ajudar a mim. E isso é realmente muito triste quando isso acontece, tal como também situações em que por exemplo, também já me aconteceu muitas vezes pessoas que supostamente são nossas amigas, mas que estão constantemente a mandar-nos abaixo, e é sempre um bocado perigoso quando isto acontece, porque muitas das vezes algumas críticas vêm disfarçadas. E quando eu digo críticas, não me estou a referir a críticas construtivas no sentido de olha amiga, eu acho que, quer dizer, estás-te a portar mal, devias mudar isso, seja o que for, não estou a dar um exemplo, mas críticas que realmente são críticas com maldade, sabem? A pessoa quase que está ali a torcer para que vocês tenham um azar na vida, para que as coisas vos corram mal, mas à vossa frente são as vossas melhores amigas. Eu já passei por isto e posso dizer-vos que em algumas situações eu, quando comecei a perceber, eu acho que isto tem tudo a ver um bocado, enfim, eu estou a ser um bocado confusa, mas eu não quero estar a perder muito no meu pensamento, mas basicamente o que eu quero dizer com isto é que já me aconteceu e algumas das situações eu simplesmente deixei de me dar com as pessoas e ainda hoje existem pessoas que eram muito minhas amigas, que eu me dava super bem com elas e que hoje eu não vejo, eu não falo, nem quero, estão a perceber? Nem quero, porque sinto que a pessoa nem teve sequer o cuidado de querer resolver as coisas, de querer falar comigo e quer dizer, não temos de ser sempre nós a fazer isso. Eu acho que nas amizades uma das coisas que mais acontece é isso, é quando alguém se chateia, há sempre aquela pessoa que vai tentar resolver as coisas e há outra pessoa que não mexe uma palha. E a partir do momento em que a pessoa não mexe a palha, uma palha mais do que 3 vezes, uma pessoa começa-se a questionar, ok, será que realmente é minha amiga? É porque se calhar não é assim tão minha amiga como eu pensava. E eu já passei por situações destas imensas vezes e posso dizer-vos que a maior parte dessas pessoas são pessoas que já não fazem parte do meu círculo de amizades. E enfim, eu sou uma pessoa que não tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos, mas poucos amigos e realmente deve ser um bocado isso, ao sentir que eu esforcei-me sempre para manter essa amizade viva, para ajudar outra pessoa, mas outra pessoa nunca fez um esforço por mim e eu acho que numa relação as duas partes têm que dar e receber. Tal como também já me aconteceu eu ter excluído pessoas da minha vida, mas elas continuarem presentes na minha vida. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas eu vou explicar. Eu digo isto no sentido de, ok, eu já não confio nesta pessoa, mas eu continuo a falar com ela. Continuo porque, pá, a pessoa vem falar comigo, tudo bem, eu vou-lhe responder, vou falar com ela, mas no meu íntimo, cá dentro mesmo, eu sei que não posso confiar naquela pessoa, porque a pessoa já me deu sinais de que não merece a minha confiança e que muito provavelmente se eu entregasse parte de mim, se eu confiasse nessa pessoa, eu iria acabar por me desiludir. Então, e pronto, eu já tenho algumas experiências desse género, enfim, não os faço pela cabeça, já passei por situações muito complicadas de amizades, inclusive de me fazerem assim armadilhas e coisas do género, e não é fácil lidar com isso, porque quando vem de pessoas que supostamente nós confiamos, é uma coisa que magoa mesmo muito, mas também é algo que nos faz crescer e que também nos faz ficar mais atentos também às intenções das outras pessoas. E então, para concluir um bocadinho este meu raciocínio, que se calhar foi um bocado confuso, eu confesso, deve ter sido super confuso, mas pronto, malta. Mas para concluir um bocado, tenham sempre em atenção a esses sinais, aos sinais que as pessoas nos dão, ao tipo de críticas que nos fazem. É muito fácil distinguir quando estão a mandar críticas para mandar abaixo de quando são críticas construtivas. É mesmo muito fácil distinguir isso e já me aconteceu várias vezes, como eu já vos disse, e realmente é algo que magoa muito, mas lá está, é logo um sinal de que se calhar já devíamos começar a preparar-nos para o que a pessoa tem a oferecer, por assim dizer, não é? Que à partida não há de ser muito positivo. E por fim, malta, a última mensagem que eu vou ler é uma mensagem gigante, ok? Eu deixei-a para o fim exatamente por causa disso. Bora lá, acompanhem-me nisto, não vamos perder aqui o raciocínio. Vou começar então a ler.
O meu ex costumava ficar irritado quando gajos diziam que eu era bonita ou pediam o meu Insta. Quando ele começava a meter conversa no autocarro com miúdas que não conhecia e pedia os números delas e os Instas e depois tentava fazer-me ciúmes com isso. Um dia descobri troca de mensagens dele com uma miúda da turma dele da faculdade. Uma miúda que ele já me tinha dito que não gostava. Confrontei-o a chorar e ele deu um murro na mesa que quase a partia, à altura em que comecei a ter medo dele. Disse várias vezes que preferia estar a jogar do que estar comigo. Dizia que se matava se eu acabasse com ele. Estava constantemente a fazer pressão para fazer sexo, apesar de eu ser virgem e ainda não estar pronta para isso. Fazia chantagem comigo para eu lhe dar prazer com a mão. Contava tudo o que eu lhe contava sobre a minha vida à sua mãe, que contou a imensa gente da nossa cidade, distorcido, infelizmente, e ainda me acusou de mentir quando mencionei isso. Ficava irritado quando o repreendia por dizer demasiados palavrões. Só tive coragem para acabar com ele porque comecei a gostar do meu atual namorado, já foi há 2 anos, mas foi algo que me deixou com imensos problemas de confiança e tornou tudo o que eu estava a passar mais difícil, porque o meu avô tinha falecido e os meus pais estavam a divorciar-se e eu estava com uma depressão enorme que ele tornou mais, e agora namoro há 1 ano e 9 meses com o rapaz que me deu coragem para sair dessa relação e que é um anjo absoluto. Deixei esta mensagem para o fim exatamente porque eu sinto que esta mensagem tocou em vários pontos e realmente mostra bem que uma relação tóxica pode de facto dar origem a uma relação abusiva e portanto o que esta pessoa partilhou aqui, bem, antes de mais admiro a tua coragem por teres partilhado o que partilhaste aqui comigo e com as pessoas que estão a assistir a este vídeo, porque realmente eu acredito que não tenha sido uma situação nada fácil mesmo, e fico feliz por já teres ultrapassado essa situação e por estares neste momento com uma pessoa que te valoriza por aquilo que és e te sentes feliz e saudável nessa relação. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, e o segundo é que realmente tocou-se aqui em pontos que mostram perfeitamente o que é uma relação tóxica e que realmente uma relação tóxica muito facilmente se pode desenvolver numa relação abusiva. Há aqui uns pontos interessantes. O primeiro, que é a questão das mensagens. Isso é algo que eu também verifico muito, já vos disse por situações de pessoas que eu conheço, que é a pessoa quer controlar a outra, mas não deixa que a outra a controle ela. Logo aqui, lá está aquela questão da diferença do eu estou aqui, tu estás aqui, ok? Eu mando, tu não. Isso não é saudável, como é óbvio. Acho que já falámos sobre isso ao longo deste vídeo todo e, portanto, não vou bater mais no ceguinho. Mas o que é que temos a retirar daqui? Que, por acaso, esta pessoa conheceu outra pessoa que lhe fez ver que realmente ela não estava bem naquela relação e que merecia muito melhor. No entanto, há pessoas que, quer dizer, não ficam à espera que apareça alguém na sua vida, não é? E, portanto, acho importante tocar neste ponto no sentido em que é muito importante sermos nós próprios a tomar a decisão de acabou, eu não quero estar com esta pessoa, eu não estou bem nesta relação. E, portanto, fico feliz que para ti tenha resultado desta forma, mas muitas das vezes isso não acontece, não é? Nós não conhecemos alguém, seja o que for, nós continuamos naquela relação, é um círculo vicioso, temos muita dificuldade em sair dessa situação. Enfim, é realmente muito, muito complicado. Estas foram então algumas das vossas mensagens. Eu não consegui ler todas, mas eu tentei ler as principais, eu chamo de principais, portanto aquelas que tocam nos pontos que as outras pessoas também tocaram no geral. Agora, uma última reflexão sobre todo este tema, malta. Portanto, temos aqui 2 pontos. Primeiro, eu sou a pessoa tóxica, eu sou a pessoa que está a sofrer devido à pessoa tóxica, ok? E, portanto, na primeira situação, um bocado a reflexão que eu quero fazer aqui é pedir-vos para que vocês se avaliem vocês próprios, no sentido de pensem para vocês mesmos se vocês apresentam sinais de que são pessoas tóxicas, no sentido, será que eu estou a ser a pessoa tóxica da relação e não tenho essa noção? Porque muitas das vezes isso pode acontecer, nós sermos a pessoa tóxica e nem sequer termos a noção disso, percebem? Isso pode acontecer perfeitamente e é muito normal isso acontecer. Portanto, façam uma pequena reflexão e pensem, uma introspeção, pensem se realmente apresentam esse tipo de sinais. E depois a segunda coisa que eu quero dizer para concluir também este tema do episódio Talk Time de hoje é que nós todos temos uma coisa que se chama o poder de escolha e o poder da
decisão. Nós ao longo da nossa vida vamos conhecer pessoas que vão ser conhecidas, vamos conhecer pessoas que vão ser nossas amigas, outras que vão ser namorados, seja o que for, pessoas da nossa confiança, mas existe uma base que é muito importante e que eu quero realçar neste vídeo, que é o poder de escolha. Eu posso escolher se essa pessoa vai fazer parte da minha vida ou não. E tanto temos o poder de escolher quem realmente queremos que fique na nossa vida, como também temos o poder de mudar a nossa vida e não a vida da outra pessoa. E eu acho que isto é realmente muito importante e peço-vos que vocês façam essa reflexão, porque a verdade é que a outra pessoa até pode ser tóxica e eu até posso estar a sofrer consequências disso. No entanto, é também importante eu ter a noção de que eu não sou uma vítima, ok? Eu não me quero colocar nesse papel. É importante termos a noção de que quando nós vemos a outra pessoa como um problema que deve ser resolvido, nós estamos automaticamente a dar poder à outra pessoa para controlar a nossa vida sem nos apercebermos. Porque a partir do momento em que estamos a colocar a nossa fé sobre a maneira da outra pessoa agir e da capacidade da outra pessoa para mudar ou não, nós já perdemos o controle todo da situação e é isso que vai originar um círculo vicioso. Portanto, façam essa reflexão do que eu vos estou a dizer, pensem nisso e pensem que realmente nós temos controlo e devemos ter controlo das nossas escolhas, das nossas decisões, e só nós é que conseguimos mudar a nossa vida. Não devemos de todo colocar toda essa fé e esperança em cima de outra pessoa, ok? O pensar que aquela pessoa é que tem que mudar, eu estou bem, não vai resolver absolutamente nada, porque a outra pessoa se calhar vai continuar a fazer aquilo que faz, não é? E nós continuamos também, olhem, a levar com a situação, não é? Porque continuamos a acreditar que a outra pessoa é que deve mudar. E se calhar não é a outra pessoa que deve mudar, se calhar nós é que devemos tomar a consciência de que não estamos bem neste relacionamento e devemos tomar a decisão de sair e fazer por nós. Eu acho que isso é realmente o mais importante e claro que a autoestima, a segurança, a confiança, o autoconhecimento são muito importantes nesta questão e portanto se vocês também gostariam de ver um vídeo sobre autoestima, vão ver então o primeiro episódio da série Talk Time, eu vou deixar aqui também na caixa de descrição para que vocês possam ver se ainda não viram e portanto eu acho que isto é realmente algo que devem refletir, devem fazer uma introspeção e pensar se realmente estão nessa situação, não estão e que realmente devem começar a pensar em tomar as rédeas da situação e não esperar que seja a outra pessoa. Para concluir então este vídeo vou partilhar convosco algumas das sondagens que eu fiz pelo Instagram para ter uma noção daquilo que era a vossa opinião em geral e então a primeira eu disse: achas que é possível uma pessoa estar numa relação tóxica e não saber? E 94% de vocês disseram que sim e 6% disseram que não. Portanto, eu aqui estou de acordo com as pessoas que disseram que sim. Eu acho que é muito possível uma pessoa estar numa relação tóxica e não saber, tal como já falámos ao longo deste vídeo. Depois eu fiz outra pergunta que foi, curiosidade minha, se tens uma relação tóxica é de que tipo? Amorosa ou amizades ou outras? E 21% disse amorosas, 79% disseram amizades ou outras. Portanto, de facto, já toda a gente, no geral, não é? Quase toda a gente já passou por uma situação de estar numa relação tóxica, quer tenha sido a nível romântico ou a nível de amizades. E por fim, a última pergunta que eu vos fiz foi: achas que é possível transformar uma relação tóxica numa relação saudável? E 50% disse que sim, 50% disse que não. Eu achei esta sondagem muito interessante. Nunca me tinha acontecido numa sondagem ser 50-50, mas aconteceu nesta e realmente eu acho que faz todo o sentido ser 50-50, porque existem realmente pessoas que acreditam que é possível transformar uma relação tóxica numa relação saudável e há pessoas que não acreditam. Eu, pessoalmente, da experiência que eu tenho tido na minha vida e daquilo que eu tenho observado, eu não acredito que seja totalmente possível transformar uma relação tóxica numa relação saudável, porque muito dificilmente alguém vai mudar ou, enfim, é muito difícil acontecer, na minha opinião, ok? Isto é a minha opinião pessoal. No entanto, eu não acho que seja impossível, mas acho sim que isso é um trabalho pessoal
e que só depende realmente de nós. Depende da pessoa que de facto vê que é uma pessoa tóxica e trabalhar para que não seja. Portanto, vai bater tudo assim um bocado àquilo que nós discutimos ao longo deste vídeo. Portanto, acho que vocês sabem qual é que é a minha resposta, acho que já sabem qual é que é a minha posição relativamente a esta questão, mas eu achei mesmo muito interessante o facto de ter sido 50-50. E chegamos então ao final de mais um episódio da série Talk Time, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho adorado fazer esta série porque eu sinto que realmente é importante falarmos sobre estes temas. Quero agradecer-vos imenso por confiarem em mim ao partilharem comigo as vossas experiências. Eu fico sempre muito feliz por ver que vocês confiam em mim e que têm a coragem para partilhar a vossa história. Eu acho que isso é lindo mesmo. E sinto-me realmente sortuda por vos ter a vocês desse lado. Digam o que é que vocês acharam relativamente a este episódio. Deixem também sugestões de temas para os próximos vídeos. Eu tenho ainda aí uma lista de temas que vocês me sugeriram pelo Instagram, portanto eu vou seguir essa lista. Estão lá temas muito interessantes. Mas se tiverem temas que queiram que eu fale, digam-me aí abaixo nos comentários. Contem-me também, partilhem comigo e com as pessoas que estão a assistir a este vídeo a vossa opinião sobre o tema relações tóxicas, o que é que vocês acharam. E é isso, pessoal, já sabem, não se esqueçam daquilo que eu vos estou sempre a dizer, que é respeitinho acima de tudo, respeitem-se uns aos outros, não somos obrigados a concordar com a opinião de ninguém, mas devemos sempre respeitar. Portanto, façam isso, deixem a vossa opinião nos comentários, sempre com muito respeito. E é isso, malta, eu gosto muito de vocês. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. E não se esqueçam, eu já me estava a esquecer, não se esqueçam, malta, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande like neste vídeo, claro, e também de ativar as notificações e de me seguirem pelo Instagram. Se quiserem participar no Talk Time é no Instagram, portanto sigam por lá para ficarem atentos. E é isso, pessoal, agora sim vou-me despedir, ok? Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!